nesta noite nós estamos aqui com o Pércio, que é o proprietário aqui da Kyoto Sushi, nosso grande amigo, nosso parceiro aqui do Notícias RS, Rádio Cidade, Jornal Tribuna, Jornal Visão Regional. E além de empresário, empreendedor aqui no nosso município, o cara também é formado em filosofia. E a gente veio até aqui hoje para tomar um bom vinhozinho, né, tomar um vinho, comer um amendoinzinho aqui, trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre filosofia e também sobre outros assuntos também, né? Demais assuntos aí que abrangem o nosso tema. Pércio, obrigado aí pela tua disposição, né? Inclusive nós estamos num local muito bacana aqui, né? A gente estava falando em questão de cenário meio árabe aqui, e estamos no centro, inclusive, aqui do município de Cruz Alta. Você que é de fora, que não sabe de onde é que a gente está transmitindo, estamos aqui no centro do município de Cruz Alta, terra de Érico Veríssimo, terra de General Firmino de Paula, General Vilas Boas, quem mais? Pinheiro Machado, outros tantos nomes aqui do nosso estado que repercutiram a nível de Brasil. Ou seja, estamos num ponto privilegiado aqui, Pércio. Perfeito. E eu queria conversar contigo, primeiramente, a gente aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre filosofia. O que é a filosofia? Porque muita gente fala o seguinte: fulano é filósofo, gosta de filosofar. Às vezes o cara tá contando uma piada, já tô achando que o cara é um fidalgo ali, né? O que é a filosofia para explicar para os nossos internautas? Então, em primeiro lugar, Fernando, obrigado pela oportunidade novamente, né? Eu sempre comento que você é um grande jornalista, deixa a gente bem à vontade. Eu me sinto uma pessoa um pouco tímida, né? E contigo, né? E com também um pouquinho de vinho, a gente consegue... E um vinho bom. E a gente consegue conversar, né? Respondendo então a tua pergunta, o que é filosofia, né? Se eu te disser que essa é uma das perguntas mais difíceis, né, de se responder hoje dentro de toda a filosofia, o que é a filosofia, nós vamos ter infinitas respostas. Mas como nós queremos começar assim humildemente, né, e a filosofia ela é um trabalho humilde. Por que ele é humilde, né? Porque você nunca sabe e você vai aprendendo conforme o diálogo que você vai fazendo com a pessoa. Por exemplo, Sócrates, né? Que eu tenho o seu interlocutor, o Platão. Ele se utilizava dessa técnica, né? Ele perguntava, a pessoa dizia assim, vinha com afirmativas, né? Os sofistas vinham com afirmativas, diziam assim: o amor é isso, o amor é aquilo. Ele dizia, mas qual amor? E a partir do momento, nesse método maiêutico, Platão, o que ele vai fazendo? Ele vai aprendendo com o próprio interlocutor dele, né? Então aqui, hoje eu posso te dizer assim, ó, que talvez eu irei usar um pouco do método maiêutico contigo, né? Porque a filosofia, às vezes a gente recebe uma pergunta e a gente consegue responder ela através de outra pergunta, tá? Sim, sim. Mas, né, como o mundo como é que a gente pode dizer assim, o mundo é compacto, né, e a gente precisa às vezes de respostas, e a gente também não quer ter uma linguagem muito arrogante, né? Sim, sim. A filosofia, a palavra dela significa amor à sabedoria, né? Philos e Sofia, né? Então, é você amar o conhecimento, é você conhecer as coisas, o que é o vinho, o porquê que a gente bebe vinho, o que é o amendoim, por que a gente come o amendoim, né? Às vezes a gente vive num modo automático e a gente não consegue entender o porquê das coisas. Eu tô comendo amendoim por quê? É por causa de uma questão geográfica, porque ele combina com o vinho, entende? Então, assim, o filósofo, ele tem uma mente muito acelerada, né? E eu não tenho... as pessoas falam, o cara tá filosofando sobre tomar um bom vinho. Isso. Ou seja, ele tá tentando trazer a síntese do que é tomar um bom vinho. Qual aquela, como é que eu posso dizer, aquela sensação agradável de tomar aquilo ali, de poder, enfim, interagir com o ambiente total. Perfeito, Fernando, exatamente. Né? Então, é exatamente isso que tu está falando, é a gente entender os porquês, né? Os porquês da vida, os porquês, né? A gente entender o passado, a gente fazer uma análise do presente e a gente tentar, não vou dizer prever, né? Prever é uma palavra assim, muito arrogante, muito snob, mas assim, a gente entender o que pode acontecer no futuro, né? Porque hoje, se você for ver assim, ó, a pandemia, isso que nós estamos vivendo agora, dessa nuvem de fumaça, isso são todas coisas que a filosofia já falava anteriormente, né?
E junto com a ciência, né, esse casamento com a ciência, ela acaba fazendo essas previsões e um entendimento das coisas, o que é em si, tá? Mas para nós resumir, então, é amor à sabedoria, é a gente conhecer as coisas, os porquês das coisas, né? E talvez eu vá abordar aqui contigo agora, talvez a gente vai abordar um pouquinho dos aspectos históricos para nós poder entender, tá? Sim, fica bem à vontade de não, isso, e tu sabe que isso é legal, porque eu antes de eu vir pra cá hoje, eu tava dando uma lidinha, como dizem, né? Buscando um pouco a informação, a questão de filósofos, porque as pessoas, hoje eu acho, Pércio, que as pessoas elas deturpam muito isso. Tipo, fulano tá se achando um filósofo, fulano acredita que isso. Não, a filosofia, ela vai muito além disso, ela vai muito além só de buscar informação. Por exemplo, eu vou pegar o vinho aqui e vou ler o rótulo. Não, mas não é só o rótulo, eu preciso sentir o gosto do vinho, eu preciso saber quem produziu esse vinho. As pessoas elas acham que a filosofia hoje em dia ela está baseada somente e estritamente ao que se lê e não ao que se vive. Dá para dizer que a filosofia ela é uma combinação não só do que se lê, mas também do que se vive, porque se tu for separar uma coisa da outra, eu sou um cara, é aquela coisa, eu vou ler sobre como um piloto de avião trabalha, mas se eu não tiver o toque de pegar, de entrar no cockpit de um piloto, entender o que são aqueles instrumentos, eu não vou ser um piloto. Perfeito. Eu vou só ser um cara que li na tese tudo que tá ali. Exatamente. Bom, essa é uma grande questão, né? O que você está querendo dizer é, né, esses porquês, né? Como, por exemplo, você falou do vinho, como falaste do piloto. Mas é importante a gente, então, assim, para nós esclarecer ao teu interlocutor que, né, você já fez uma pergunta ótima, né, que o que é a filosofia, então, é o amor, a sabedoria, é a busca, né, é o desconhecido, é tu entender assim, ó, hoje o sol esteve laranja não, né? Ele tem a cor dele, porém existe uma fumaça que faz os teus olhos enxergar ele laranja, mas existe todo um processo. Mas, assim, ó, por que isso, né? Porque a filosofia é ciência, a filosofia é o saber, né? O saber está antagônico ao crer, né? Sim. E em nenhum momento a gente está dizendo que o crer está errado. Fica bem claro que o crer é uma coisa das pessoas sentirem, né? E o saber é uma coisa das pessoas saberem, né? Então, o crer, né? Ele está para o senso comum e o saber está para mais um sentido epistemológico, tá? Então, o que nós podemos dizer com isso, Fernando, né? Lá em 4.500 a.C., né? Quando a gente se ouve os primeiros movimentos filosóficos, a gente vai falar nos pré-socráticos. O que são pré-socráticos? São os filósofos que antecederam Sócrates, né? E isso está no século 4, 5 a.C. E eles estavam insatisfeitos também com as crenças. Mas vamos lá. Eles estavam insatisfeitos com as crenças, né? E eles começaram a querer entender o sentido da vida, da onde a gente veio, para onde nós vamos, o que é, sabe? Que havia linda aquilo ali. Exato. Então, assim, ó, né, a gente vai ter lá os primeiros filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto, né? Nós vamos ter também agora me fugiu o nome. Eu estava falando pro Fernando que fazem 10 anos que eu me formei, né? Sim. E aí eu fui empreender e eu fiquei um pouco enferrujado mas isso é interessante, tu sabe, Pércio, porque a gente vai buscando algumas informações e quando se começa a falar essa questão de filosofia, e eu li muito isso, inclusive nesses últimos dias quando a gente combinou de fazer esse podcast aqui, de conversar um pouco, para dar um exemplo para o ouvinte entender, se falava muito, começou esse movimento da filosofia, pessoal buscando conhecimento, e aí entra a Igreja Católica. Né? E claro, isso aqui a gente deixa bem claro aqui aos nossos amigos da Igreja Católica, os evangélicos. Perfeito. Qual a sua religião? A gente está falando aqui de história, obviamente de história, ela já foi escrita. E deixa bem claro que a Igreja também ajudou muito a filosofia. Exato, né? Porque existem as contradições, mas, por exemplo, se não existisse a Igreja, talvez a filosofia não tivesse alcançado, né, tais preceitos. Isso é bom pontuar para que não haja um mal entendido do que a gente está falando. A gente está falando questão de
histórica. História é uma coisa que já foi escrita, Exato. a gente estuda. E aí entra a igreja, dá uma freada naquela questão toda ali da filosofia. E tu sabe que eu há pouco tempo atrás, agora, inclusive quero mandar um grande abraço aos amigos lá de Birubá, a gente conseguiu fundar, há 2 anos atrás, a Academia Birubense de Letras, para fomentar os escritores da região, como aqui em Cruz Alta tem a Academia Cruz Altense de Letras. E no meu discurso de posse eu falei a frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei, o fato de saber disso me faz melhor do que aqueles que acham que sabem alguma coisa. Quer dizer, cara, eu não sei muita coisa, né? Eu não sei, eu tô comendo esse amendoim, é uma delícia, eu tô tomando esse vinho, top demais, mas eu não sei qual que é a composição, né? Eu acho que a filosofia, ela é um misto de perguntas com busca, com afirmações, dá pra dizer que essa... Com premissas, né? Exato. Ela é um quebra-cabeças, né? Nós podemos dizer que ela é um quebra-cabeças, né? Que a gente... O que é a filosofia, né? A gente quer buscar respostas. Exato. Né? A gente quer buscar respostas. E como é que a gente faz isso através da filosofia? E muita gente, às vezes, pensa que filosofia, eu vou viajar, eu vou fazer isso. E não é por aí. A filosofia tem métodos, né? Quando eu entrei na filosofia, eu achei... Porque eu estava fazendo minha segunda graduação, eu me formei em Direito no primeiro momento. Eu entrei assim mais num intuito assim, eu vou viajar, eu vou... E a minha primeira aula foi de lógica matemática, né? Porque para a gente poder organizar os pensamentos e chegar nos pensamentos, a gente precisa ter um pensamento lógico, a gente precisa ser pragmático, a gente precisa ser fenomenológico, né? Então, o que aconteceu? Eu vi que eu digo assim, não, a filosofia não é uma brincadeira. Eu vou ter que estudar, inclusive os melhores filósofos, no meu ponto de vista, não estou dizendo que os outros não são, mas são os matemáticos e os lógicos, né? Eu ia falar isso. Alan Turing foi, na minha opinião, por muitos não é considerado filósofo, por outros né? Um cara que simplesmente quebrou a máquina analítica dos nazistas na época, né? E era considerado um filósofo, era um matemático. Perfeito. Né? Ou seja, como tu falou, para te entender a filosofia, tu vai ter que entender. É que dentro do colégio, eu sou bom em português, geografia, mas eu não sou bom em matemática. Cara, tu vai rodar. Tu vai ficar naquilo ali até tu aprender a matemática e sair dali, né? A filosofia a gente pode entender ela como assim, como ela se fosse o tronco da árvore, sabe? Sim. Ele é um tronco, ele é estático, mas ele dá a base de sustentação nessa ramificação para todas as outras disciplinas, né? Ele é estático, ele é feio, não nasce flores, não nasce flor, mas ele que deu essa base. A filosofia, ela é o início de todo o conhecimento, né? Por exemplo, da matemática, né? Da linguagem, enfim, tudo isso que a gente estuda hoje teve uma base filosófica. E vamos pensar que a filosofia é aquela, né, para ficar uma linguagem mais fácil, é aquela avó, ou aquele avô da gente, o bisavô, que está sentado lá, que tem um grande conhecimento, que está quietinho, né? É mais ou menos assim para a gente entender. Mas voltando para o aspecto histórico, então, Fernando, né, para a gente poder desembaraçar aqui, né? A gente tem, então, os pré-socráticos, né? Que eles estão insatisfeitos com as crenças, né? Eles começam a querer questionar e saber de onde é que o mundo veio, e, né? Aí eles começam a usar os elementos da natureza. Fica até reformado. Exato, né? Exatamente. Daí o primeiro filósofo é o... Chutei aqui. Não, exatamente. O Tales de Mileto, ele diz que tudo veio da água, né? Que foi o... E a gente teve vários outros pré-socráticos, né? Até nós chegar em Sócrates. Então, assim, eu já vou aproveitar que a segunda dentro que tu deu aqui nessa, e daí eu falei dos pré-socráticos, tu já chegou em Sócrates. Pré-socráticos tem a ver com Sócrates. Exatamente, eles antecedem Sócrates. Olha aí. E daí o Sócrates vai ser o precursor da filosofia. O precursor da filosofia, né? Juntamente depois com Aristóteles. Tá? Como é que eu posso dizer assim? Sócrates, ele não escreveu nada. Quem é que escreveu os diálogos do Sócrates foi o Platão. Então, exatamente. Então, Platão é Sócrates,
Sócrates é Platão. O Platão organizou o pensamento do Sócrates. Que é conhecido como um baita cara. Exatamente, também, né? Então, o que fica assim delegado da filosofia do Sócrates, né? Sócrates, ele era um homem que tinha um conhecimento muito grande, né? Ele andava pelas ruas de Atenas, na Grécia, né? E ele era um cara muito polêmico, né? E como toda pessoa polêmica, ele acabou sendo condenado à morte, né? Pelos sofistas, que eram os advogados, que eram os políticos, né? Porque ele incomodou, né? Como até hoje acontece, né? Era que nem quando começaram a questionar se o Sol girava em torno da Terra, ou a Terra girava. Os caras falaram, não, a Terra gira em torno do Sol, vai morrer. Tá errado, tá completamente errado. Isso é um pouquinho mais tarde, Fernando. Isso nós vamos ver essa. Mas claro que nesse tempo existiam essas indagações também, e tá muito perfeita essa tua colocação, tá? Então, como é que a gente pode analisar isso, né? E Sócrates, daí, essa famosa frase que você falou aí do só sei que nada sei, né? Foi antes da morte dele, que ele foi condenado a tomar um cálice de cicuta, que era um veneno da época, né? E ele era um cara muito adorado, e assim, foi até inclusive facilitada a sua fuga da prisão, mas ele não quis morrer para ele ser um legado para a história, né? E ele não quis, ele optou porque ele disse assim, eu vou obedecer às leis da minha cidade. Isso foi muito forte para a época, né? Tipo assim, ele falou, tá, eu vou morrer. Eu aceito. Eu aceito porque eu vou morrer pelas leis da minha cidade, né? Porque ele quis mostrar que, por mais que ele era uma pessoa que estava à frente do tempo, mas ele quis mostrar que a gente também tem que ser regido pela ética, né? Pelas leis, né? A gente tá quantos mil anos depois 4.000 anos. A gente tá tipo 4.000 anos depois da morte do cara, sentado aqui comendo um amendoim, tomando vinho e falando dele. Talvez se ele não tivesse tomado a cicuta, né? Talvez, sei lá, era um cara xarope da época. Exatamente, Fernando, tá? E aí, né, nós entramos na pauta da ética, né? Aí nós temos que entender também, nesse momento, a importância do Aristóteles, tá? Que o Aristóteles vai ser após Platão, porque se tu falar em Platão, tu fala em Sócrates, tu falar em Sócrates, tu fala em Platão, e tu vai ter o Aristóteles. E o Aristóteles, no meu humilde ponto de vista, ele foi muito mais brilhante ainda do que Platão e do que o Sócrates, né? Ele foi um cara, assim, que organizou mais esse pensamento, ele, né? O Platão e o Sócrates tinham o mundo das ideias, né? Aquele mundo maravilhoso, eles acreditavam numa ordenação das pessoas, e o Aristóteles foi aquele cara mais chato, né? Que o Aristóteles era matemático, era físico, era químico, e ele organizou, ele foi um cara que pegou, né, todos os livros deles, ele fez uma organização daí dos filósofos anteriores, e dá para dizer assim que esses escritos daí que dão mesmo um pontapé inicial para a filosofia nascido na Grécia, tá? E daí depois disso a filosofia vai começar a desenvolver, ela vai passar pelo período helenístico, aí como tu adiantou antes, ela vai passar pelo período medieval, é essa questão da igreja que nós vamos falar também, né? Tô falando demais, Fernando? Não, tá top. Eu vou falar uma coisa que eu gosto de trazer é que a nossa audiência ela é muito boa nesse ponto, e tanto que a gente larga uma matéria, porque eu digo assim, matéria pra ser boa tem que ter conteúdo, porque se é pra gente gravar qualquer bobagem aqui, tomando um vinho, falando umas atrocidades aqui, a gente senta no bar ali e fala qualquer coisa, ou seja, a gente traz um conteúdo que é muito bom e o povo gosta disso. E eu acho que isso é interessante, porque mesmo em uma época, Pércio, que a gente tem toda a facilidade... Bom, a gente tá sentado aqui, tem um celular no tripé, a gente tá sendo gravado com um celular, e o celular tem acesso a tudo que é coisa, né? Ou seja, com toda essa tecnologia, as pessoas param pra ouvir isso aí. Tipo, que coisa boa. O que é tal coisa, né? Porque uma coisa que eu te digo, Pércio, e a gente tem gravado muito ultimamente, as partes históricas. Ontem gravamos a matéria do Santo Acorrentado de Cruz Alta, e o boom que isso vai dando, as pessoas tipo, cara, eu não sabia disso. Eu moro em Cruz Alta, eu tenho acesso à informação, e eu não sabia que nós tínhamos um santo popular no município. Então, quando a gente traz um conteúdo para falar, por exemplo, sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, Nietzsche, que para mim é um gênio, né? Embora dizem que é um gênio louco, né? Mas eu acho vamos chegar lá. Eu acho o cara, se tu me permitir, nós vamos chegar lá. Eu acho o cara simplesmente sensacional. Ou seja, as pessoas elas buscam isso. E eu acho que o legal do vídeo, de fazer um bate-papo, é isso, porque tem muita gente que não é adepta à leitura, mas ela é adepta a sentar
e assistir um vídeo inteiro que fala sobre determinado assunto E tudo bem e também, tá se não tudo certo. Eu acho que isso é evolução. É uma nova questão. Eu acho que isso é a própria evolução do saber, né? Porque antigamente, muito boa a tua colocação. no nosso tempo era livro papel. Exato. Eu não sei tu, eu até hoje eu tenho um preconceito com livro digital. Eu não leio nada em PDF. Eu não gosto de PDF, eu gosto de livro impresso, do cheiro das folhas, né? E tem aqueles que agora estão aprendendo sobre Aristóteles Sim. e vão despertar esse conhecimento sobre Platão através desse vídeo. Perfeito. Né? Isso foi interessante que tu falou, né? Eu vou te contar um segredo aqui, mas tu não conta pra ninguém, tá? Eu administro a minha empresa hoje, né? Que a gente tem quase 12... nós temos 9 colaboradores e mais 3 indiretos, 12 pessoas. Eu administro ela na ponta do lápis. Eu não uso computador. Eu vi aquele dia. O celular também, assim, né? Claro, a gente usa, né? Mas eu tô dizendo assim, ó, o cerne da questão eu anoto a lápis, porque daí eu tenho a borracha. É a minha maneira que eu encontrei, né? Mas pegando o gancho no que tu falou aí, né? Que hoje as pessoas assistem e leem menos, né? Eu também, após a minha formação, acabei lendo menos. Esse advento da internet, né? A gente acaba tendo ali tudo muito resumido, né? Que nem a comida, né? Por que as pessoas estão mais obesas hoje, né? Porque antigamente o cara tinha que caçar, o cara tinha que assar, tinha que buscar lenha para assar. Então ele se exercitava para... Hoje tu abre uma geladeira ou tu pega um pedacinho de pão que tem 1 hectare de trigo ali. Então não tem, né? E a mesma coisa a questão do celular. E isso é filosófico, né? É uma filosofia contemporânea, né? E daqui, sei lá, uns 200 anos, até 100 anos, as pessoas vão estar estudando isso. Com certeza. Tá, mas por que naquela época os caras, sei lá, pararam de ter as grandes bibliotecas e tudo mais? Tu sabe que é uma curiosidade engraçada. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, se falava muito sobre a Deep Web. Deep Web. Hoje eu acho a Deep Web não é crime, deixar isso bem claro. Entrar na Deep Web não é crime. Crime é tu acessar determinados conteúdos que lá estão. Mas na Deep Web, a gente tem uma coisa chamada Biblioteca de Alexandria. Ela é uma biblioteca gigantesca dentro da Deep Web, com acesso a tudo que tu imagina. De estudos, ou seja... eu acredito que daqui a uns 200 anos as pessoas vão parar e vão pensar, mas por que naquela época eles pararam de ter essas bibliotecas com pergaminhos, papiros, livros, e começaram a buscar algo que hoje a gente não tem acesso? Porque isso que a gente está falando aqui vai virar vídeo, mas não vai ter nada palpável para daqui, sei lá, 5 mil anos, alguém lá na frente parar. O que esses caras estavam escrevendo? Exato. Bom, foi bom tu ter falado em livro, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, então, como que eu cheguei na filosofia, né? Eu sou filho de 2 professores universitários, né? Meu pai, que tem o meu nome, meu pai Pércio, ele se formou em Química, né? Depois ele foi buscar um mestrado no Rio de Janeiro, foi onde eu nasci, né? E depois ele fez um doutorado. E após isso, em 1985, me lembro como se fosse hoje, eu tinha 6 anos, a gente foi morar nos Estados Unidos e ele foi fazer o pós-doutorado dele em Química Analítica, né? E minha mãe também, em contrapartida, ela conheceu o meu pai nesse mundo, porque eles estudavam em Santa Maria, né? Ela fazia letras, né? Minha mãe já falecida, ela faleceu no Natal passado, né? E minha mãe também foi uma pós-doutora em letras, né? Ela começou ela fez a faculdade de Santa Maria, graduação, depois ela foi fazer a pós-graduação no Rio de Janeiro, junto com meu pai, né? E depois ela foi fazer, depois de muito tempo, ela foi fazer o pós-doutorado dela em Portugal, na Universidade de Coimbra, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque eu nasci num mundo assim muito ligado aos livros, letrado. Agora eu vou chegar onde eu quis chegar no que tu falaste aí da Biblioteca de Alexandria. Eu tinha mais ou menos uma biblioteca desse tamanho dentro da minha casa quando eu era criança, né? E meu pai e minha mãe sempre me diziam assim: tu tem que estudar, meu filho, tu tem que estudar. Claro que eu não fui, né? Como todo adolescente, eu também fui um pouco assim, né? Até pouco tempo. Normal. Exato.
Então, assim, ó, essa parte mais letrada, intelectual, eu agradeço aos meus pais. Meu pai vai estar tendo a oportunidade de assistir, que ele te assiste, tá? E minha mãe, infelizmente, né, já não está mais entre nós. Foi um baque muito grande na minha vida agora, né? É uma coisa muito... Eu nunca imaginei que a morte, né? E nós que somos da ciência, assim, a gente não tem muita crença, né? Infelizmente, então, isso fica tudo mais difícil ainda pra gente, né? Mas é interessante porque o legado dela, que nem a gente estava falando, a questão dos grandes filósofos, é interessante, ela fez letras, né? E foi estudar fora. Isso é engraçado no bom sentido, porque, claro, ou seja, a pessoa, ou sei lá, daqui, sei lá, quantos anos, né? Os teus descendentes vão parar. Pô, né? Nós tivemos uma antepassada que fez isso, que saiu da bolha onde ela vivia, foi buscar um conhecimento fora e deixou tal legado. Eu acho isso é sensacional, porque eu me lembro uma frase de Aquiles, que isso não é só no filme que tem, mas isso é escrito em livros, que quando ele pensou se ele iria lutar na guerra ou não, a mãe dele disse, olha, se tu ficar, tu vai ter muitos filhos, vai ter uma vida maravilhosa, vai ser um bom pescador e tal, mas quando tu morrer tu vai ser esquecido. E se tu for, tu vai viver para sempre, não como pessoa física, mas o teu nome vai ser cantado por poetas em diversas gerações. E hoje a gente sabe quem que é Aquiles, né? Exato. É uma lenda, enfim, historiadores divergem isso, mas a gente sabe quem é Aquiles, a gente fala sobre isso, estamos falando sobre isso, acho que isso que é o legal. Pode haver não uma crença, mas um legado. Né? Perfeito. É bem interessante isso que tu falou agora do Aquiles, Fernando, né? Que foi como é que se diz assim, ficou para a história, né? E nós falamos aqui de religião antes, nós podemos chegar agora nesse ponto, né? Porque eu tô tentando fazer uma linha histórica, só que o Fernando é um cara inteligente pra caramba, ele vai me ajudando e eu vou vamos. Tá? Então já passamos lá de Aristóteles, nós vamos ter o período helenístico aí, que é a época do Império de Alexandria e logo depois do Império Romano. Nós vamos entrar então na filosofia medieval, né? Mas antes de nós entrar na filosofia medieval, né, que nós vamos entrar nesse período helenístico e mais ou menos assim na história, nós vamos ter uma grande pessoa, né, que foi Jesus Cristo. Exato. E assim, todo mundo diz assim, o filósofo não acredita em Deus, isso, aquilo. Só que a gente conhece a história de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele foi inclusive um grande filósofo. As pessoas podem até não acreditar que ele fosse uma figura divina, mas o cara existiu. Ele existiu, isso é exatamente, isso é inegável, né? A gente como filósofos, não, como estudantes de filosofia, a gente não nega a existência de Jesus Cristo e o cara que ele foi um cara bom, ele foi um grande exemplo. Ele tinha umas ideias muito loucas pra época. Ele foi um grande rebelde da época, Exato. No momento, isso está na Bíblia. Exato. Se você for olhar ali, né, quando ele entrou em Jerusalém, que ele entrou lá no templo, né, dos judeus, que ele virou a mesa com as moedas. Daí a César, o que é de César. Exatamente. Né? Isso então, é filosofia. Isso é filosofia, com certeza. Né? Então, assim, o bom da filosofia é isso, que você não precisa estar com dogmas relacionado a coisas que te falam, mas você consegue em busca desses conhecimentos e ter um entendimento disso, né? E a gente respeita pra caramba as religiões, porque as religiões estão seguindo um grande homem que foi Jesus Cristo. Sim. Né? Então é importante, né? Elas estão dando exemplo de uma pessoa que foi bacana, que existiu e que foi bom e que revolucionou a história do mundo. Até para fazer um paralelo aqui, até tu me comentava, tu tem origem, dá pra dizer árabe ou palestina? Porque eu tenho uma dúvida em relação a isso. Vamos lá. Minha avó, ela é oriunda da Síria, né? Seria Palestina? Não, é assim, vamos lá. Vamos imaginar que existe o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio, ele é árabe, tá? Então, quais são os países que tem no Oriente Médio? A Síria, a Palestina, Irã, Iraque, Omã, Arábia Saudita, e aí vai, assim, tem uma gama de países, tá? Sim. E assim, todos eles são árabes, é que nem nós aqui, americanos do sul, né? Sim. Brasil, Argentina, Paraguai, então a gente é sul-americanos, eles são árabes, né? Embora eles tenham muitas divergências, né? Sim. Como aqui também, né? Exato. E foi onde Jesus veio a nascer, né? Se eu não me engano, pelos livros, assim, pela história, pela ciência, ele nasceu
nasceu na Jordânia, né? Que é um país que fica ao lado da Palestina que estava falando. Exato. E é engraçado porque houve filósofos, inclusive, árabes, né? Isso é bem interessante falar. E até tu falava da questão de Jesus Cristo, e eu acho bom esses paralelos que a gente vai fazendo, fazendo com que a pessoa entenda em casa, né? Assim como Jesus foi um grande filósofo, né? E aqui voltamos a falar, nós estamos tirando a divindade, você que é cristão, não, estamos falando da parte histórica, né? Ou seja, né? O cara, Jesus foi, na minha opinião, foi o cara, né? Foi o cara que foi um filósofo. Da mesma forma que muita gente desconhece, eu vejo muita gente por falta de conhecimento, e a própria Bíblia diz, né? O rei Salomão diz que por falta de conhecimento, Jesus disse, por falta de conhecimento o meu povo perece, mas já lá na época de Salomão dizia que a sabedoria gritava nas ruas e ninguém ouvia, né? Quando se fala em Jesus Cristo foi um baita cara, o próprio, agora me fugiu o nome, Maomé foi um baita filósofo também. O Maomé foi o líder dos árabes, assim como o Buda foi o líder dos asiáticos, que né? também era um grande filósofo. Não é líder, né? Mas assim, é a figura, né? Que aqui na América a gente cultua Jesus, né? Os árabes o Maomé, né? E os orientais lá da Ásia cultuam o Buda, né? E está tudo bem, né? É cultural, o mundo é muito grande, né? Mas onde é que nós estamos? A gente estava falando até da questão ali, quando a gente chegou na parte de Jesus ali, falando sobre a questão das filosofias da época. Certo. Tá. Daí então nós vamos então ter a filosofia medieval. Medieval seria nessa mesma época. A medieval ela está assim, 5 depois de Cristo até 15 depois de Cristo, do século 5 ao século 15, tá? Mais ou menos, tá, gente? Às vezes alguma coisinha assim pode estar fora do contexto histórico. Pede desculpa aos historiadores, né? Pede desculpa ao Rossano que está nos assistindo aí. O Rossano mora o quê? No piso de baixo? Ele mora no piso de baixo, 2 pisos de baixo, né? Cada piso é uma disciplina, né? História. Tá? Então, Fernando, na filosofia medieval vai existir muito essa questão, né, se você não é cristão, de jogar na fogueira, né? E... O próprio Jacques de Molay, né? Exatamente. Inclusive um grande brinde aqui aos irmãos de Molay, né? Que estão nos acompanhando também. Tá bem, bacana também, tá? A hora que quiser também que eu faça uma visita, que a gente possa fazer aí ajudar nesse sentido, tá? E depois, Fernando, né, nessa parte assim, a filosofia ela foi um pouco abafada, justamente porque, né, existia essa... Quem quer entender bem essa questão da filosofia medieval, assiste um filme chamado... eu vou estar me enganando, A Cor da Rosa, não. Em Nome da Rosa. Em Nome da Rosa. Em Nome da Rosa. Ah, sim. Esse é um filme que, inclusive, né, os caras liam os escritos de Aristóteles, né? E tinha um veneno ali quando eles passavam. Exatamente, eles... É muito legal esse filme, ele é muito, assim, investigativo, ele é muito, né, ele é um suspense, assim, de época, muito bom, dá pra entender bem essa parte da filosofia medieval. E, assim, eu também confesso que tenho menos conhecimento nessa parte, assim, existem os filósofos ali, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? É interessante dizer que o Santo Agostinho, ele dizia que a pessoa, que não existia o mal, que existia a falta do bem para as pessoas, né? E faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu acho isso bem interessante. E depois da filosofia medieval, nós vamos entrar ali pelo período de 1500. O que vai acontecer ali? A descoberta das Américas, na questão histórica, né? Chega nós aqui, né? Já começa um problema. Mas ainda tá longe, tá 500 antes, né? Nós temos ainda vamos dizer assim, umas 6, 7 gerações antes, mas é perto, né? É perto, avô seria o bisavô do teu avô. Exato, é bem isso. Não é tão longe assim. Não tá tão distante de nós. Exatamente. E, Fernando, aí vai acontecer vários adventos, né? Na era moderna, né? Porque o que vai acontecer? Vai ter a questão da descoberta das Américas, né? Vai ter o homem descobrindo aí que a Terra é redonda, né? Literalmente. Pedimos desculpas às pessoas que não têm essa crença, né? Sim. Mas porque... tem que não acreditar ainda, mas tá tudo certo. Mas o que, né, foi assim que Cristóvão Colombo entendeu, ele viu que existia a questão da Terra ser redonda e ele disse que ele ia chegar, né, nas Américas justamente por ter esse conhecimento que a Terra era redonda. Antes as pessoas entendiam que a Terra era plana, né? Sim. Isso foi uma coisa que deu uma impulsionada na modernidade,
combate, né? Inclusive, muita gente morreu por causa desse pensamento, com certeza. A perseguição em relação a contra... Porque, até para explicar para quem está ouvindo, na época o poder total era da igreja, né? Era o cristianismo em si, ele foi uma força motriz que engoliu todas as religiões, né? A própria religião celta, viking, né? Ela foi engolida pelo cristianismo. E aí é interessante. Exatamente. Que eu volto a falar, os nossos internautas aqui são inteligentes. Eu sempre digo. Isso é uma coisa bem interessante que tu falou agora, eu não tinha parado para pensar. Desculpa ter interrompido. Não, vai. Né? Como é que pode, né? Os vikings, eles eram muito mais fortes que os cristãos, né? Eles, como é que se diz, o gaúcho no facão, eles eram, como diz o nordestino na faga, eles eram fortes, corajosos, destemidos. Eles invadiram a Europa, né? Através lá dos países nórdicos. E mesmo assim, a Igreja Católica conseguiu converter, né, os vikings em deixarem de ser daneses e se tornarem a ser, né, saxões. Isso é impressionante. E é impressionante, até para quem aqui tem várias séries muito boas, Vikings maravilhosas. Excelente, né? Excelente. É. Tirando o Vikings Valhalla. Eu gosto, cara. Tu gostou? É que assim, aqui a gente vai com muita expectativa, né? Exato, eu fui com muita expectativa. Mas ele é legal também. Mas é legal. Mas o Vikings mesmo Vikings é demais, bacana, né? É bacana. Mas, na minha opinião, também muito boa, The Last of Kingdom, ou O Último Reino, que conta a história de Uther de Bebbanburg lá, que inclusive existe a fortaleza de Bebbanburg até hoje, como também do Vikings ali, a cidade de York, que foi criada pelo Ivar. Como é que é o nome do ator principal, o nome dele na série? Do Vikings ou do... Não, do é o Uhtred. Uhtred, né? Uhtred de Bebbanburg. Eu sou Uhtred de Bebbanburg. Filho de Uhtred, neto de Uhtred. Arrepia, né, cara? É bacana. Não, e é legal porque na série do The Last of Kingdom, isso é filosofia pura, porque ele está contando toda uma... Não é só uma série onde os caras estão brigando e lutando, não. Tem todo um porquê ali, o que era a religião na época, o que era o pensamento Pegou na época. Pegou um gancho bom. Vamos lá, tu diz assim, estavam brigando. O que é que a gente pode falar? Eu vou adiantar um pouco, então, essa nossa história. Nós vamos lá agora para Foucault. Foucault, um grande estudioso de Nietzsche, né? E nós estávamos falando da questão do poder. E Foucault traz toda essa questão, né? Ele consegue mostrar agora o Foucault esteve no Brasil em 1984. É mesmo? Isso. Foi um filósofo bem contemporâneo, né? E ele fala, e até hoje assim, é muito difícil bater nessas teorias dele, ele fala nas questões do poder. Mas ele não fala do macro poder, como era nessa época, ele fala do micro poder. O Foucault enxergava o poder em todas as coisas. Foucault, inclusive, enxergaria agora a minha conversa contigo, eu exercendo poder contigo e tu exercendo poder comigo. Sim. Tu entende? E ele falava que todas as relações de poder entre as pessoas que se fazia o mundo fosse ficar um poder maior. Tá? Esses caras, só te cortando rapidinho, os influencers da época. Não é? Porque hoje em dia todo mundo fala, eu fico louco, assim, isso é bom pra deixar aqui bem claro pra nossa audiência. Eu fico louco quando os caras me vêm com fulano é influencer. Tá, ele é influencer, mas ele influencia o quê? O que esse cara escreveu, deixou de legado? Não, ele faz uma dança lá. Cara, pra mim, influencer eram os caras que buscavam o que havia a mais fora daquela... isso aqui é a nossa vida, tá? O que tem fora disso? Né? Eu digo assim, esses caras eram os influencers da época. Exato. Né? Nós estamos falando de Foucault, né? E o grande mestre do Foucault, aí nós vamos cair no grande filósofo que você citou, que é o Nietzsche, né? Vamos falar um pouquinho de Nietzsche, então, porque Nietzsche é o alemão, né? E ele é um divisor de águas na filosofia. E vou explicar o porquê. Vou tentar ser um pouquinho. Tem quem fale que Nietzsche era louco, né? Mas se bem que dizem que Deus faz os loucos para confundir os sábios, né? Não sei. Fernando, é o seguinte, Nietzsche ele era
ele era um filósofo, né? Mas ele era um filósofo que criticava a filosofia. Como assim um filósofo que criticava a filosofia? A mesma coisa você ser, né, hoje um comunicador. Apesar que você também pode criticar os outros comunicadores. Exato. Talvez aí tá a grande genialidade dele, né? E a questão do Nietzsche, assim, para nós deixar, como é que eu posso dizer, bem claro, é que o Nietzsche, ele diz que a razão... Porque o que é a filosofia, né? Lá no início a gente falou, né, da filosofia, mas eu esqueci de falar uma coisa também. A filosofia, ela é a passagem para a racionalidade, para o mundo racional. Exato. Né? Para a gente racionalizar as coisas. E o Nietzsche entende que a razão faz violência, que a razão é ruim. E como assim? Como assim a razão é ruim, né? Ela não é boa, ela é boa. Só que ele acaba escrevendo uma obra chamada Gaia Ciência, tá? Que ele vai dizer o quê, né? É uma obra assim pitoresca, ela não é uma obra, como é que se diz, não é baseada no real, mas ele diz que existia um povo, né? E que esse povo, ele não tinha assim a razão, não se comunicava, então era um povo que vivia numa boa, né? E ele foi, e qual é a grande sacada dele? Ele vai dizer assim que se nós não tivéssemos nos racionalizado, nós teríamos, as únicas divergências que nós teríamos hoje seria por comida, por alimentação e por procriação, como os bichos fazem, como, sim, né? E como a raça primitiva. Exato. Fazia, né? E então ele vai dizer que quando a gente se racionaliza, a gente faz violência, porque daí eu vou poder te humilhar, tu vai poder me humilhar, eu vou poder eu vou poder criar uma bomba atômica, eu vou poder te matar, eu vou poder criar uma pólvora, eu vou poder te dar um tiro. E até é engraçado que é muito parecido com o que a gente viu no início da pandemia, né? Tipo aquela coisa, tipo, não sei se tu lembra daqueles vídeos do pessoal indo nos supermercados e saindo na bofetada, cara, pra comprar papel higiênico. Eu até hoje não entendi qual que foi a do papel higiênico, mas é um paralelo. É bem isso que segundo Nietzsche, seria se perdeu a razão. Se perde, né? A própria razão faz o homem perder a razão. Exato, né? exato. E ele disse que ele iria destruir a filosofia a golpes de martelo. Essa é uma grande frase do Nietzsche. Sim. E ele faz isso, né? Isso abala um pouco a filosofia, né? Os pensadores naquela época, os alemães, os ingleses, que eram os empíricos da ciência, começam a repensar o que né, esse pensamento do Nietzsche. E outra coisa também que dá uma... Por que a filosofia, assim, ó, hoje eu falei aquele velhinho que tá... Porque teve coisas que abalaram a filosofia. Uma foi essa. O segundo foi o pensamento psicanalítico de Freud. Por que, Fernando? Né? Porque, veja bem, a filosofia, o que é? É o homem, né? É o homem olhando para um objeto e tentando entender esse objeto, através da racionalização dele, que é a filosofia. Tá? Aí vem e Freud também era um estudante de filosofia, né? Só que, porém, ele conseguiu transformar a sua teoria da psicanálise. Ele vem e diz assim, não... O homem que está olhando esse objeto, às vezes não é ele, porque ele tem um inconsciente dentro dele. Mas como assim? Sim, né? Então isso também dá um abalo, né? Freud agora bem recente também, né? E tanto que hoje a psicanálise se difundiu muito, né? E dou um conselho às pessoas, psicanálise é bacana, é legal fazer terapia. Tem uma irmã que é psicóloga, minha irmã Mariana, tem muitas pessoas que fazem terapia com ela. Eu faço terapia também com a minha psicóloga, com a Neila Hauck. Eu acho isso muito bacana, porque a gente acaba se conhecendo, a gente acaba, né, entendendo, né, fazer a psicanálise, fazer a psicologia, a terapia em si, é você se entender, né? Exato, você se entender nesse mundo que hoje inclusive é tão salva complexo, vidas, né? Com certeza. A gente, inclusive, aproveitando, a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é o mês da prevenção do suicídio. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a pessoa tivesse esse pensamento, ou assistindo até um podcast que não conhece? Cara, busca um psicólogo, busca um psiquiatra que seja, mas busca ajuda, busca conhecimento, busca entender, né? Tu sabe, Pércio, que eu me lembro de quando era mais novo, pai e mãe, na igreja e tal, e se falava muito naquela época, fulano tá com depressão é coisa do diabo. E aí entra a questão da filosofia. Ou é frescura, ou é bobagem, ou falta de serviço, falta de capinar um passo. Exato. Né? E aí não é. Não é. E aí entra a filosofia. Tá, mas o que é a depressão? Vamos lá, então. A depressão pode ser mil coisas, né? Então vamos lá. Pais que estão nos assistindo, que às vezes têm, né, os filhos que estão com depressão, ou com pânico, ou com crise de ansiedade.
O que é isso, né? Pércio, acredito em dois vieses, né? Um é o que a gente estava falando agora, que é a questão da terapia, do psicológico. Entendeu o que exato. E o segundo são problemas químicos cerebrais que as pessoas têm. Até hormonal. Exato. E não é vergonha para ninguém. Não. Você existe, tem ali, né? Mais ou menos eu vou tentar explicar isso. Você tem, né, as dopaminas, os neurotransmissores, né? E chega um momento que eles não conseguem mais se ligar. Então, existem os remédios psiquiátricos que vão fazer esses neurotransmissores se ligarem e vão, aos poucos, e através de terapia também, para as pessoas se entendendo, vão tentar ter uma busca hoje, que é o grande mal do século, eu diria o mal de tudo, né? E não quer dizer que a pessoa é louca. Não, de forma alguma. De forma alguma. E isso é filosofia. Pelo contrário, eu acho que a pessoa, às vezes, ela é pensante demais, ela questiona demais, então acaba que ela, né, acaba tendo transtornos mentais, mas que são coisas que, daí diz assim, mas antigamente não existia isso. Existia sim. As pessoas se matavam antigamente. Exato. O índice de suicídio, falou agora no Setembro Amarelo, o índice de suicídio antigamente era muito maior. Só que a gente não tinha números, não tinha, o fulano lá, pum, se matou. E não tinha acessibilidade. Exato. Por exemplo, hoje se alguém se matar em Birubá, eu tô sabendo. Inclusive no jornalismo, a gente fica sabendo que alguém cometeu um suicídio, tu compartilha, aí lá em Panambi o cara tá sabendo, replica a tua informação e todo mundo tá sabendo. Perfeito. Não se tinha isso antigamente, né? Então a pessoa, a 1930, que é a Grande Depressão, que as pessoas falam, a Grande Depressão, que foi a Grande Depressão, começa com a quebra da Bolsa de Valores, pra te ver como não tem nada a ver, né? Só que afetou o quê? Pessoas foram demitidas, pessoas começaram a passar necessidade, ou seja, isso é filosofia. Perfeito. É como tu falou, tu olhar, isso aqui é a depressão, mas o que é a depressão? Mas isso está sendo gerado pelo quê? Existe algum fator externo? E é na terapia que tu vai encontrar essas respostas. Tu não ia saber nunca. É ali que tu vai encontrar essas respostas. E o mundo hoje é difícil. Viver não é fácil. Viver é difícil. Você tem que ser o melhor, você tem que ter as coisas, você tem que conquistar. Né? Você tem filhos, né? Você tem filhos, você quer dar uma melhor educação, aí o pai fica naquela dúvida, será que eu deixo meu filho sofrer ou dou as coisas para ele não sofrer? Mas se eu der de mão beijada, ele não vai lutar, mas eu também não quero que ele sofra. É muito difícil tudo isso hoje, né? Dá pra dizer que os filósofos dizem, não sei, a partir de Nietzsche ou antes de Nietzsche, que eles falam que os filósofos entenderam que o mundo era uma droga naquela época ou depois, cara, os filósofos chegaram à conclusão que o mundo estava muito errado. Cara, assim, vamos tentar fazer uma análise de hoje, né? Eu sou uma pessoa muito dual, isso eu converso em terapia, né? Eu sou muito 880. Às vezes eu acho que o mundo é uma porcaria, fico chateado. Não é só eu, então. Eu acho que eu tenho até um pouco de transtorno bipolar. Eu nem gosto de pesquisar muito. E muito natural. Eu nem gosto de pesquisar muito. E tem muito momentos assim, né? Por exemplo, acredito você contar com a tua filha, eu quando tô com a minha esposa, até quando tendo uma conversa dessa, a gente tá liberando noradrenalina, a gente acha que o mundo é bacana, né? Eu tenho essa dualidade. Eu não saberia dizer assim, sabe, como um estudante de filosofia, como um amante da sabedoria, né? Eu não saberia responder essa pergunta, tá? Mas se nem Sócrates soube responder algumas perguntas, eu só sei que nada sei, eu vou deixar então essa pergunta assim, como é que eu posso dizer, na dúvida, né? Vamos saber. Fica essa questão para os teus interlocutores aí, o mundo é uma droga ou o mundo é bom? Exato. Eu já experimentei dos dois. Eu acho que é as duas coisas. E é engraçado, o ser humano ele é muito engraçado, né? Dizem que o ser humano ele é muito interessante, né? Porque às vezes tu vai na sacada aqui, tu fala, cara, tu respira o ar e fala, que massa, né, cara? Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Aí daqui meia hora tu fala, mas que droga, né? Tinha tal coisa. Ou bateu o pé na quina ali, já zé do dia. Daí já pensa nos boletos. Né? Daí tu já. Exato, né? Minha conta de luz, tu já começa. É complexo. E é engraçado porque daí tu vai pegar os grandes filósofos. Por exemplo, eu gosto muito de Nietzsche porque o Nietzsche ele era um cara extremamente 880, né? O cara ele ia assim de um padrão ao outro muito rápido e oscilava muito rápido, né? E tu vai ler as obras, tu pensa assim, mas
Mas o que ele estava tentando falar ali? Era uma droga ou não era uma droga aquela situação, né? O Nietzsche ele era muito pessimista com a vida. Sim. E com a, né? Mas nós não podemos também pensar que esse pessimismo é uma coisa ruim para nós. Exato. Talvez ele estava fazendo um alerta para o mundo e talvez nós estamos dialogando hoje. Talvez esse pensamento pessimista dele nos faz hoje ser otimistas. Exato. Ou pensar no otimismo, né? Mas o Nietzsche, assim, que eu sei do histórico da pessoa, ele era uma pessoa muito problemática, assim, né, com depressão, ele tinha dores de cabeça. Como é que se chama o nome dessa? Enxaqueca? Ele tinha enxaqueca, ele pode colocar no Google aí. O Nietzsche era um cara que ele tinha enxaquecas e ele era pensionista, ele não tinha assim uma morada certa, ele morava de pensão em pensão, né? Enfim, era uma pessoa inquieta, né, que buscava, né? E tu sabe, foi legal falar isso, que eu na minha vida eu tinha duas alternativas, né? Ou eu seguia esse caminho, ou eu fazia outra coisa, né? E eu acabei que, para me adaptar nesse mundo de hoje, eu fui empreender, né? Fui ter minha empresa para ter uma normalidade melhor, né? Para poder fazer as coisas, né? É que nem eu fiz ciências da computação e fui parar no jornalismo. Não tem nada a ver. De uma família que toda é militar. Entendi. Não tem coisa nenhuma a ver, né? Até as pessoas falam, mas tu foi lá, tu estudou, fez ciências da computação, né? Fez técnico em informática, parou no jornalismo. Realmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu acho que isso que é engraçado do dia a dia e da própria questão de filosofia, porque entra tudo, engloba tudo, e é bem engraçado isso, porque eu não sei tu, Pércio, e citando aqui músicas, né? Claro. Eu li o livro da biografia do Kurt Cobain, Mais Pesado que o Céu, o nome do livro, né? Eu não me lembro o nome em inglês, mas é Mais Pesado que o Céu. E ele dizia que ele compunha, o Kurt Cobain, o cara era extremamente viciado em heroína, né? Mas ele falava que ele tinha as melhores composições quando estava sobre algum efeito alucinógeno. E aí tu puxa para os dias de hoje, tu vai pegar, por exemplo, um ator. O cara é um bom ator. É um bom ator. Mas ele sai na rua, cara, ele é tão retraído, mas tão retraído, que as pessoas falam, o cara é cheio, é nojento. Não, o cara, ele ator é uma coisa, ele ser humano é outra. É a mesma coisa a questão do escritor. Tu pode ver, a maioria dos escritores escreveram grandes livros tomando um copo de vinho, né, pra dar aquela relaxada, ou tomando um uísque, fumando um cachimbo, né? Ou seja, isso às vezes um cachimbo da paz. Um cachimbo da paz também, a gente não sabe, porque, ou seja, a própria questão filosófica das pessoas, filosofia interna, vamos dizer dessa forma, o ser humano ele tem uma mente muito barulhenta, né? E é como tu falou, e é engraçado, quando a gente era mais novo, né? A gente via os pais, e eu me lembro de observar, sei lá, meu pai e minha mãe, a gente pensava, caramba, né, estão fazendo, sei lá, uma tempestade num copo d'água. E aí, quando tu hoje tá como adulto, porque hoje a gente é os tiozão da suquita, né? Hoje a gente é os tiozão, não tem, né? Não tem. E aí tu para e pensa, cara, eles não estavam nada errado. E hoje eu entendo aquele erro deles, ou aquela xingada que me deram, aquela patada que me deram, porque se tu vai pegar filosoficamente falando a vida, cara, ela é um emaranhado de coisas, sentimentos e funções que é... E aí tu entende Nietzsche. Perfeito. Fernando, tu sabe que tudo que eu critiquei no meu pai e na minha mãe, meu pai vai estar assistindo isso, tudo que eu critiquei, hoje eu faço 80% igual. Exato. É impressionante isso, impressionante. Né? A história, ela é cíclica, né? Ela é cíclica, né? Mas, Fernando, muito bom, né, bater esse papo, né? A gente tentou fazer um pouco da linha histórica, só que é difícil a gente ter uma linha linear na filosofia, né? O legal contigo que foi que a gente começou, aí eu tento um aspecto histórico, aí eu lembro outra coisa, daí tu vai lá, depois a gente volta. Exato. Foi hoje o que a gente fez aqui na linha histórica, né? Foi uma costura. Exato. Foi pra lá, voltou pra cá, veio aqui, e bacana, né? Bacana, né? Então, o que fica, né, de lição disso, né? Filosofia é uma disciplina ainda muito importante, ela existe no ensino médio, né? A garotada aí, eu tive a oportunidade de dar aula no ensino médio aqui em Cruz Alta em 2014, 2015, na escola Margarida Pardelhas, né? Clássico, Margarida Pardelhas. E aqui no prédio velho ainda. Não, no prédio já era no outro prédio 2013, lá. Exato. E
a filosofia é uma coisa assim, muito, como é que eu poderia dizer assim, ó, estude um pouco, não é uma coisa assim para você entrar de cabeça, mas eu tenho certeza assim que se você tiver um pouco de frieza, tirar aquele tempinho para fazer uma... Vem o que os pensadores falavam, a gente falou aqui, né, Nietzsche falou em Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, tentem ler uma biografia, tentem ler alguma coisa que eles quiseram passar, que alguma coisa está ligado, assim, alguma previsão, alguma coisa vai fazer com que a gente, né, tenha a gente entenda os porquês da vida, que a gente ache a vida boa ou ache ruim, mas em determinado momento é a gente fazer essa ligação com o passado. E é engraçado porque se a gente para pensar hoje, tu sabe, Pércio, que hoje eu estava conversando com um colega de jornalismo, inclusive, eu estava vendo alguns jovens lendo matérias, enfim, né, e a própria questão da como é que eu posso falar sem ofender ninguém aqui, dicção. Sei lá, né? Eu não sei tu, mas eu venho de uma geração, Pércio, que eu acordava de manhã e tinha um caderno de caligrafia me esperando na mesa. E eu tinha eu tinha um pavor de caderno de caligrafia. E hoje eu sou um que, quando meus filhos tiverem uma idade de poder, né, fazer isso, eu vou cobrar. Porque a leitura, ela melhora a comunicação, ela melhora a intercomunicação, as pessoas elas falam, faz bem para a saúde mental. Exato, tu vai ser um empreendedor, tu tem lá o sushi e tudo mais. Aí vem lá o cliente teu e pergunta, tá, mas olha, como é que funciona aqui o sashimi? Mas não, cara, tu vai saber explicar aquilo ali como? Tu lendo alguma coisa, né? Da mesma forma a questão do que a gente está fazendo agora. Tu sabe, Fernando, que bem interessante isso que tu falou aqui, né? Quando eu comecei a fazer faculdade de filosofia, né? Muitas pessoas me perguntavam, tá, mas para que isso? E veja que assim, ó, né, hoje eu tenho um empreendimento e não estou assim, né, gravando, mas é um empreendimento que está funcionando. Inclusive um baita sushi aqui, recomendo, Kyoto Sushi, pesquise. Kyoto Delivery, né? Pesquise ali, né? Kyoto Delivery, um baita sushi. E a gente tem comidas étnicas também. Exato. Né? A gente trabalha com comida mexicana, tailandesa, enfim. Mas isso está numa outra entrevista lá, que eu acho que onde é que tá, Fernando? Mas é só pesquisar aqui. Pode pesquisar pela Rádio Cidade 98.3. Entra no YouTube e bota ali. Rádio Cidade 98.3. Tem lá a entrevista da Kyoto. Entra no Notícias RS. Tem lá a notícia do Kyoto. Mas isso... mas tem a ver também, porque... Com certeza. Tu vê como é que pode, né? Porque hoje eu fui lá, gravei uma matéria no sushi lá, acompanhando o pessoal fazendo. E eu não conhecia, não sabia como é que... Porque pra mim eu compro o sushi e ele chega pronto. Mas eu não sabia como é que ele era enrolado, como é que... Né, até no dia tu me comentou, não, o peixe... o peixe chega assim, tem que tirar o espinho. Eu achava que já vinha sem espinho nenhum. Ou seja... Tu não saberia me passar aquilo se não tivesse uma boa leitura, não fosse buscar informação, né? Tu sabe que quem sempre falou isso, e eu nunca acreditei muito, não é que não acreditei, né? Mas sempre foi meu pai. Meu questão pai de leitura. Assim, tu tem uma boa formação, mas eu nunca estava apto a entender quando isso... Chegou a assistir o filme do Karate Kid, não agora? Claro, os antigos, né? Então, o que meu pai sempre fez comigo com a leitura e com a educação? Ele sempre fez para mim assim, Pércio, direita, esquerda. E eu nunca entendi por que eu fazia direita e esquerda, né? E chegou um momento da vida que a gente acaba entendendo o que é esse direita e esquerda, né? Tu tá entendendo o que eu tô falando? Sim, não, eu tô entendendo, sim. A galera da nossa idade, um pouco mais antiga, vai entender o que o seu Miyagi, né, passava pro Daniel San. Bota a camisa, tira a camisa. Mas isso que é engraçado, porque tu vê, e aí é interessante, fica aqui, né, o agradecimento, né, ao pessoal das antigas, né, como dizem, né, que tinha essa criação, era uma criação muito diferente, né? E eu vejo isso também como filosofia, porque hoje em dia tudo é muito fácil, né? A criançada ali pega lá o seu tablet, o seu celular e passa ali, só assim, né? O nosso tempo não tinha isso. Cara, tu tinha que realmente pegar um livro. Eu não sei se hoje nas escolas tem livros, eu não sei.
né? Eu até... eu tipo, a professora dava um tema, ela dizia pesquise, daí nós tínhamos que combinar no colégio para ir de tarde na biblioteca, né? Exato. Daí tinha que procurar o livro, tinha que procurar onde estava o livro. Entregava, e aí que tá o pulo do gato, tu entregava um trabalho feito à mão. Exato. Tu ainda desenhava a capa, trabalho de português, né? Sim. E era tudo feito à mão, né? Ou seja, o fato de ser feito à mão, o fato de escrever aquilo ali, inconscientemente tu estava aprendendo aquilo ali e estava buscando. E hoje tudo eu acredito que a acessibilidade, o boom da informática é maravilhoso, mas se não dosado... Cara, eu assim, tu como alguém da filosofia, eu fico pensando, eu tenho medo que daqui 1000 anos não vão saber nada de nós. Eu tenho um assunto bem interessante para falar sobre isso que tu falou agora, foi muito bom tu ter falado, né? Tu me disseste, tu disse, né, que as informações estão muito rápidas, estão muito à mão, né? E no nosso tempo não estavam, né? Veja que isso há 4.000 anos antes de Cristo, Aristóteles já falava, tá? Quando ele escreve uma obra chamada Ética a Nicômaco. Essa obra é um livrão grandão. Confesso que eu não li todo, né? Sim. Mas alguns trechos eu li dessa Ética a Nicômaco. Quem que era Nicômaco? Nicômaco era o pai do Aristóteles. Ele colocou em homenagem ao pai. E ele colocou o nome do filho dele. Eu posso estar equivocado em alguma coisinha, mas eu tenho quase certeza que é isso. Os meus professores de filosofia estiverem me assistindo, se eu dei esse vacilo, me desculpe. E ele fala no termo do meio, né? Que é o que eu identifiquei um pouco psicanaliticamente comigo e contigo, que a gente disse assim, ó, a gente às vezes acha que a vida é um problema e às vezes a gente acha que é uma solução, né? E o que o Aristóteles já dizia lá? Que nós sempre temos que procurar o caminho do meio. Se nós tomar 10 garrafas de vinho hoje, nós vamos cair bêbado aqui. Exato. Se nós não tomar nenhuma, a gente não vai ter o deleite. Exato. Mas se a gente tomar 1, 2, 3, a gente vai estar bem. Tá legal. Né? Então o caminho, eu não vou dizer que é um conselho, né? Isso é muito genérico a gente falar em conselho, mas essa obra Ética Nicômaco, né? E olha, veja bem, é um assunto que ele vai pautar sobre a ética, né? E a ética é uma questão muito complexa, né? É uma questão assim que até hoje, né? O que é a ética, o que nós devemos ser éticos, não devemos ser éticos, né? É uma questão complexa, porque assim, ó, a gente fala, não, eu sou ético, claro que a gente é, mas nunca existiu um momento ali, sei lá, tu viu uma nota de 50 no chão e né, tu não vai querer saber buscar o, né? Então tu tem que ter um meio termo, tá? O que o Aristóteles estava querendo buscar nessa é um meio termo e é difícil bater essa teoria, sabe? É difícil bater essa teoria. Então isso serve, né? Para que serve a filosofia? Vamos dizer que vamos pensar nessa questão do Aristóteles, vamos pensar que o termo do meio ele é interessante. Nem come demais, nem come de menos, nem bebe demais, nem bebe de menos. Tem que ter sempre aquele meio termo, o equilíbrio. O que é difícil, né? O que é difícil, exato. O cara chega cansado no serviço ali, abre uma cervejinha, uma vira um fardo, né? Ou seja, tem que ter um meio termo. Eu tenho um... Não precisa ir 10 horas na academia, mas vai 1 horinha. Claro. Vai dar uma caminhada. Até porque se tu passar de tanto tempo na academia, tu não vai criar massa, tu vai queimar, né? Se tu, é aquela coisa do carro, né? O carro ele é feito para andar tanto. Cara, se tá lá 120 no máximo... É porque acima ou tu vai se matar, ou tu vai queimar mais combustível, ou tu vai ter a durabilidade do pneu menor. Do carro, do motor. Tu tem que ter um meio termo pra tudo, né? Exato. Eu acho que esse é o intuito desse nosso bate-papo aqui, ficou bem bacana, né? De vários outros que a gente pode produzir justamente pro nosso internauta. Então, até inclusive, Fernando, deixa eu te interromper um pouquinho, como eu já fiz, né? Acho que eu te interrompi umas 40 vezes. Eu te interrompi várias vezes também. A gente tomou um vinho aqui, né? E eu acho que a gente pode começar a criar um podcast, inclusive aqui, trazer outras pessoas, né? Pessoas que tenham... Porque a gente fez o quê? A gente fez uma geral, uma filosofia geral. A gente não entrou assim, não adentrou. Mas tem pessoas muito qualificadas em Cruz Alta hoje. Eu diria que o Guto, meu amigo Gustavo, eu diria que a psicóloga Maria Luísa Diello é uma ótima filósofa. Existe a Vanessa também. Vanessa... eu não vou lembrar o nome dela, também ela é doutora em filosofia. Existem muitas pessoas boas nesse assunto que podem vir compor a nossa mesa. E vou lançar um desafio aí, se alguma loja ou algum supermercado quiser patrocinar um vinhozinho pra nós e a gente aí dá um alô pra vocês. Exatamente. A gente aceita também. Claro. Não, vamos fazer sim. E isso é interessante, até que tu comentou,
Porque esse bate-papo aqui pode vira realmente um bate-papo bacana, porque a gente tem, e é isso que é engraçado, porque cara, Cruz Alta tem muita gente qualificada para falar sobre todas as áreas. E muito podcast começou assim, né? Sem pretensão, que nem o meu negócio, né? Começa sem pretensão, vai que a gente começa a ter uma projeção nacional. Exatamente. Né? É possível, né? Exato. E fica aí essa chamadinha, então, né? Hoje a gente tá fazendo aqui bem descontraído, né? Um vinhozinho. Só botei um celular aqui no tripé, né? Vocês não estão vendo, mas há um tripé com um celular pendurado, tem um microfone aqui. Mas a gente vai atualizando e tem aqui mais quatro cadeiras aqui, né? Ou seja, mais 4 cadeiras. Se tiver mais gente, a gente puxa mais alguma. Exato, né? Fica aqui aí fica bem gauchesco, né? A gente vai puxando o cepo e a galera vai se, né? Exato. Porque já fizemos uma carne. Mas aqui, claro, né? até esses dias já falamos sobre o fogo, que foi um momento bem emblemático da história, né? Quando o homem começa a cozinhar a comida, né? Já começa a unir pessoas, né? Também. Isso que é interessante, né? Passa do cru pro cozido. Isso é interessante. E o próprio filósofo Jesus Cristo, como a gente estava falando, quando o pessoal fala em Santa Ceia, né? A Santa Ceia, o ponto máximo. Cara, eu entendo a Santa Ceia como uma união de pessoas também. Com certeza. Né? Tipo, a Santa Ceia não era só a questão de dividir o pão, tomar um... É a mesa, né? É a mesa. Exato, é a mesa em si, é a família, é tu não está se sentindo bem após esse diálogo, a gente se sente... Dá uma dose de dopamina, de endorfina no nosso cérebro, né? E falando em Setembro Amarelo, quantas pessoas teriam decidido não tirar a própria vida se houvesse um bate-papo? Eu sou um apaixonado por Linkin Park, né? Eu amo de paixão, né? E eu tava vendo esses dias falando aqui em Setembro Amarelo, as últimas horas do Chester, né? Que era o vocalista, o cara rindo, descontraindo, mas sozinho. Não havia aquele bate-papo, não havia aquela conversa, não havia essa filosofia, tu tá com depressão, o que pode ser, cara, né? Ou seja, não há... Sabe que uma das coisas que mais me chocou, assim, que eu, né, nós falando agora em depressão, em Setembro Amarelo, foi que eu tenho... a gente gosta de televisão, de atores, né? E eu, assim, o melhor comediante, na minha opinião, é o Jim Carrey. E tá com depressão, né? E o Jim Carrey tem problemas sérios, né? Com depressão, com crises, né? Então são coisas complexas. Veja que não é a pessoa, às vezes os pais dizem assim, tem tudo, né? Olha, o Jim Carrey tem tudo, né? Assim, chegou no topo já monetariamente, de poder, né? Então as questões são muito complexas mesmo, né? E pega a parte, como a gente tava falando ali, hormonal, física, né? Ou diversas partes. Então fica aí essa chamadinha já para você que está nos acompanhando. Quiser patrocinar um vinhozinho, a gente vai estar falando também a marca de você aí, né? Um vinhozinho bacana aí para nós tomar. E você também que está nos assistindo agora, quer participar, eu achei bacana essa tua ideia. É interessante, muito, né? Muito boa, exatamente, né? Você o Flow acho que começou assim dessa forma, né? O Flow eles começaram, tipo assim, quase com um sistema bodega, assim, tipo... Exato, comendo ali um negócio, né? Fumando aqueles pendrive, né? O Duda Garbi, cara. O Duda Garbi, que pra mim é eu não gosto dele como comediante, eu acho ele horroroso. Mas como jornalista, comunicador, ele é muito bom. E ele tem um canal assado do Duda Garbi, alguma coisa assim, não me lembro de cabeça agora. Cara, bem assim, tipo assim, trazendo alguém, conversando, alguma coisa interessante. Porque... vamos fazer isso pra nossa cidade, né? A filosofia é isso, é tu estar inserido na tua polis, na tua realidade, né? Veja que tem assuntos assim, efervescentes. Hoje a gente está debaixo de uma fumaça, né? Hoje a gente tem, enfim, tem questões para a gente discutir. Não é porque os filósofos às vezes as pessoas pensam assim, ele está criticando, mas não faz. Mas não é isso. Não é isso. Às vezes a gente quer ajudar, né? E se coloca à disposição. E não é porque tu é um engenheiro que tu obrigatoriamente tem que saber fazer uma parede. Mas tu tem que saber fazer o cálculo para essa parede subir. Tu sabe que agora tu me lembrou uma coisa, né? Tu falou, o filósofo parece tal. Eu acho que lá em 2004, 2003, 2004, não me lembro bem, aqui em Cruz Alta nós tínhamos um grande amigo, não sei que fim que deu, Paulo Pietro, de repente se nos assistir aí, pode mandar um alô. O Paulo Pietro, ele, até inclusive no calçadão, entre um calçadão e outro tem um D bem grande, ali é da família dele, família Pietro.
E na época ele morava ali em frente à antiga caserna, ali tem um prédio ali. Sim, o edifício Planalto. Exato, e o Paulo ele era muito engraçado, né? Ele era um cara que, na nossa época, nós tínhamos, sei lá, 14 anos, e ele gostava de trazer muitas coisas, assim, falar muito, e ele tocava no violão, e eu prestava atenção naquilo, e ele toda a tarde era engraçado, né? Ele pegava o cartão de crédito da mãe dele, nós ia no Zap ali do shopping ali, ele comprava uma coca, um chocolate, e ele dizia, agora nós vamos sentar no shopping para filosofar. Filosofar. Não, comer um chocolate, tomar uma coca, filosofar. Então tá, eu sentava lá e ficava falando qualquer coisa, cara. Tipo, sei lá, sobre música, Entendi. sobre história. Sobre o Kurt Cobain. Sobre o Kurt Cobain. Cara, isso é filosofia. Claro, tu sentar e tu ver E inconscientemente. quanto mais tu lê e mais tu buscar os pensadores, você vai conseguindo, inserindo eles, né? Exato. E fazendo isso, exatamente. Exato. E era uma coisa inconsciente lá, gurizada de 14 anos, que era, de certa forma, uma filosofia. Ele chamava de filosofar, era comer o chocolate com uma coca, né? Claro. Mas era, de certa forma, isso, né? Não deixa de ser. E isso é uma coisa que hoje, na nossa geração, tu não vê. Eu vejo, né, a gente... É pelo WhatsApp, né, a galera? O pessoal não tá mais junto. É que facilitou muito, né? Exato. Muito, né? Tipo, a gente tá ali... Bom, tu lembra a nossa primeira reunião? Foi pelo WhatsApp. Exatamente. Né? Acho que foi pelo WhatsApp. Foi, sim. Isso. Não, foi pelo Meet. Pelo Meet, né? Tu me ligou, ou seja, Isso. eu tava na minha casa, na esquina da D3, que eu tava no Kyoto, Isso. que fica atrás do antigo Margarida Pardeiras, ou seja, a gente conversou via telefone, mas um enxergando o outro. Eu acho que essa acessibilidade tirou um pouco disso. É aquela questão de sentar e conversar realmente, porque às vezes uma conversa ali, pessoalmente, ela evolui só do assunto que foi programado para qualquer outra coisa. Perfeito. E vai longe. Então acho que é o bacana de ter um bate-papo bem definido, né? Mas tu também, assim, Fernando, não porque eu estou diante de ti, né? Mas gostaria de te agradecer, assim, imensamente, que tu é um comunicador, assim, que deixa a gente bem à vontade, né? Eu não tem por que não esconder, eu digo, olha, se eu der uma caidinha aqui, tu puxa o assunto, faz tempo que eu tô enferrujado, né? Então eu acho que tu tem um futuro brilhante aqui na nossa cidade. Quer dizer, isso já está acontecendo, mas você tem um futuro brilhante. Eu acho que você vai, eu acho que tu já está colhendo frutos, mas tu vai colher uma lavoura muito maior daqui para frente, né? Que tu tem essa facilidade de comunicação, tu entra em todos os setores, né? Tu traz a notícia, tu não é aquele cara acomodado. Eu vejo, né? Às vezes, esse tempo eu tô tentando chamar ele, eu precisava resolver um negócio, não, porque eu tô aqui na rua fazendo é a correria total, isso. Então te agradeço por isso também, né? E a figura importante do comunicador, né? Conseguir conversar, isso é uma grande virtude que você tem, conseguir ter esse diálogo, né? Diante de assuntos difíceis, né? Eu tenho um sério problema com isso, porque eu volto a dizer, eu sou muito da antiga nesse ponto, né? Eu falo isso em casa também, fulano é influência, e agora eu acho que o assunto mais comentado, a prisão da influencer Deolane, a prisão do influencer Nego Di, que se fala muito isso é um assunto em voga hoje, e eu comentando, né, até com amigos, colegas, cara, mas influencer, eu no meu tempo, e aqui fazendo um paralelo, né, a Cruz Alta, no meu tempo, quando eu era mais novo, influencer pra mim era o João Veríssimo. Grande João Veríssimo. Me perdoe se eu falar errado, eu acho que era a Rádio Cruz Alta, eu não me lembro agora. Ele foi da RBS também. Até inclusive agradecer o João Veríssimo há pouco, ali na época de maio, com todas aquelas enchentes, ele me mandava os áudios. Mas... Logo que eu me formei em filosofia, ele me entrevistou na Rádio Cruz Alta. É mesmo? Ponto Crítico. Isso, Ponto Crítico, exatamente, crítico, né? Me deu essa oportunidade, muito obrigado. Exato, no meu tempo influencer era o João Veríssimo, era o finado Yosti Pereira. Inclusive mandar aqui um abraço pro filho dele, que também se chama Yosti Pereira, que nem tem o mesmo nome do seu pai, né? Sim. Então era Yosti Pereira, era o João Veríssimo, o próprio Vanderlei Varela, né? Vivo ainda, obviamente, né? Tá vivo aí. Ou seja, isso pra mim eram influencers no meu tempo. Eu buscava essa professora Tata Gouveia, aqui de Cruz Alta, dava aula, minha professora preferida do Margarida Pardelhas. Isso eram meus influencers. E pai e mãe, né? Obviamente. Foi bom tu falar nos professores, eu queria dizer assim, ó, que, né, eu tive toda essa formação, mas eu fui um aluno aqui, né? Eu estudei no Hildebrando Westphalen e estudei no Santíssimo.
E eu fui um aluno sempre tinhoso, sabe? E o Debrando é lá na saída, o Debrando é o polivalente, né? Que fica na saída perto do Gauchinho. Tá. Foi os dois. Eu morava lá no bairro Bonini e também no Santíssima, né? Mas eu fui um aluno muito espoleta, sabe? Eu tinha... como é que eu posso dizer assim, sem esconder, eu acho que eu entendi isso agora com 40, eu tenho um pouco de TDAH, sabe? Enchi o saco dos professores. Eu era inquieto, né? Eu também. Eu era inquieto e a gente pensava em aprontar, né? E não, sabe, às vezes peço desculpa a todos os professores, tá? Vocês foram importantíssimos para mim, né? A gente falou agora em filosofia, mas a gente não pode deixar de enaltecer a educação, né? Você hoje político, né, que está querendo se eleger, né? Exato. Com todo respeito a você, pensa nessa plataforma da educação, pensa nessa plataforma de instruir os jovens, né? De levar até eles palestrantes, tá? Eu acho que isso é uma coisa que, se você fizer, você vai estar fazendo um bem, né? Para nossa cidade. E né? É engraçado porque antigamente, no nosso tempo, eu me lembro que volta e meia aparecia alguém para dar uma palestra na escola. Sim, verdade. Tu lembra? Volta e meia aparecia. E nunca era daqui, né? Nunca era daqui, tu nem sabia onde que era o cara, né? E umas palestras boas, né? Umas palestras boas. Eu me lembro que vai ter uma palestra, sei lá, sobre trânsito, né? Nós ia lá. Hoje, eu não sei, pelo menos você. Que a gente também faz tanto tempo que não tá na escola, pode ser que existe, né? E aquela coisa, tipo assim, de trazer algo de novo, né? Como tu falou, acho que o político aí, né? Aqui em Cruz Alta agora, eu acho que são 2 chapas, se eu não me engano, só aqui em Cruz Alta. E desejamos sorte para as 2 chapas, claro, né? Se eu não me engano, aqui vai ser na questão de prefeito, vai ser PT e MDB, se eu não estou enganado. Né? Então fica aqui, né? Boa sorte para ambos os partidos, mas independente dos partidos, cara, valoriza a educação. A educação é importante. Porque, cara, a educação, assim, ó, ela é... hoje a gente na faixa de 30, 40, quem já está com 50, 60, 70, é impressionante. Valoriza os professores, porque é difícil hoje, né? Imagina, se nós naquela época já era tinhoso, imagina hoje, né? Dentro de uma sala de aula com celular, um professor assim, ó, ele tem que ser valorizado, e tem que ser valorizado financeiramente, ele tem que ser valorizado em todos os sentidos, né? E depois não adianta reclamar depois assim, que não estamos formando pessoas boas e tal, mas eu acho que tem que se passar pelo investimento nos professores, nos palestrantes, nos professores, nos diretores da escola. Né? Isso é muito até porque o diretor da escola, o pessoal fala, mas o diretor não faz nada. Não, aí que tá. Qualquer pepino que dá vai estourar no colo do diretor, né? Ou da diretora, enfim. Então, eu acho que é bem como tu falou, é a questão de valorizar, né? Se fala muito em questão de, o juiz ganha bem, né? Cara, o professor, o diretor já deveria ser uma das classes que mais ganha, porque, querendo ou não, o futuro juiz, o futuro médico, o futuro filósofo, ele vai passar por um professor, né? Ele vai ter que ter lá o seu... Hoje não tem jardim mais, né? Hoje é a primeira série. Um dos países que tem a maior qualidade de vida hoje é um país nórdico, lá dos vikings. Noruega. Não, eu acho que é Noruega, Finlândia, tem Suécia, Dinamarca, eu acho que é a Dinamarca, cara. A Dinamarca hoje ela é o país que tem... É um desses nórdicos. Eu sei que a Noruega tem um dos melhores ensinos do mundo. O professor hoje, se eu não me engano, assim, ele tem um salário aí de mais ou menos uns 2 mil euros. Isso aí seria uns 10 mil reais. Sim. Assim, professor de crianças, professores médios e os professores ainda mais ainda, né? Exato. E veja que é um país que as coisas funcionam. Exato, né? Que valoriza desde o início, né? A gente sabe que os políticos têm a preocupação também com a saúde, é uma bagagem. A gente não está aqui despolitizando, né? Não estamos despolitizando ninguém, né? Mas isso é uma crítica construtiva. Exatamente. E a gente se coloca à disposição também a ajudar. Exato. Né? Até porque a gente também é leitor, né? Querendo ou não, a gente é leitor e você político quer o nosso voto, cara, foque na educação, saúde, maravilha, tudo bem, mas foque na educação. A educação também, seria assim, ó, eu diria que seria o tripé, né? Mas tá vendo aqui, ó, o tripé parece que ele não tem muita, né? Vale mais ao celular, mas o tripé é o que está segurando. Se não tem o seu tripé, o celular não vai ficar ali. É que nem dizem, a gente só lembra do sal quando falta, né? Quando não tem sal para temperar uma comida, a gente, mas que droga, não tem sal, né? Fica aquela comida insossa, é bem isso. Né?
Então tá aqui esse nosso primeiro podcast, primeiro de vários, podcast, né? E agradecer também, Pércio, por tu ter liberado aqui a tua casa, a gente gravar essa matéria, né? E fica esse convite para você que está nos acompanhando. Vamos fazer o 2 agora, claro, né? Vamos criar um nome agora. Exato. A gente não combinou isso, né? Não, realmente não combinamos. Né? A ideia era só entrevistar o Pércio, mas tu falou um negócio pode ser nesse local aqui, claro, vou ter o prazer de receber as pessoas aqui. E ficou bem legal, né? Porque é uma coisa simples, a gente está aqui de uma forma simples. E não precisa também você, assim, entender de filosofia. Você pode ser a profissão que você tiver, ou que se você quiser contribuir com alguma coisa com o nosso jornalismo. Para agregar, trazer informação, né? A gente vai bater papo aí e vai firme, tá? Show de bola, tá aqui então a entrevista com o nosso amigo Pércio. Lembrando, fazendo mais esse adendo, procure ali Kyoto Delivery, você não vai se arrepender, muito bom. Vou fazer uma fofoquinha aqui, ó. A maioria do vinho aqui foi o Fernando que tomou, tá? Pai, tava bom, tava bom. Eu tomaria 3 dessa daí, porque olha aqui. Na próxima vai ter. Eu não conheci esse vinho aqui, né? Ele é chileno, né? Loma Negra, né? Aí, ó, tá um vinho que eu realmente não conheci. Né? Ou é Merlot? É o... Camineri. Esse aqui eu não conhecia mesmo. Isso. Muito bom, né? Fica aqui até pra você que não estão nos pagando, né? Mas é um vinho bom, né? Tem muitos vinhos bons aqui no nosso Brasil. Até o pessoal fala que o brasileiro não valoriza o vinho brasileiro. Com certeza. Cara, tem vinho bom no Brasil, né? Mas muito bom. Nossa Serra Gaúcha aqui, né? Deus, o bicho chega dá água na boca, né? Não dá nem pra falar muito que, olha, até quando eu cheguei, o Pércio tava tomando um vinho branco. Como é que era o nome do vinho? Lembra de cabeça? Era esse Loma Negra também, só que era branco. Só que branco. Sim. E seco. Seco, né? O pessoal fala muito. Vinho suave, pessoal, é minha opinião. Vinho suave é vinho com açúcar. Né? Então, complicado. Pare de tomar vinho suave, tome um vinho seco. Sabe vinho que minha mãe tinha um ditado, claro, não era dela, mas ela sempre falava, né? Ela dizia assim, ó, que quem entende de vinho toma vinho branco. É mesmo, vinho branco. Quem gosta de vinho, toma vinho tinto. Olha aí. E quem não entende, não gosta, toma vinho suave. E é verdade, porque, cara, o vinho suave, eu morei, minha família vem da Serra lá, e eu morei muitos e muitos anos na Serra, e tu chegava, por exemplo, no italiano, ali na região de Caxias, Flores da Cunha, cara, tu pedia um vinho suave, eles ficavam indignados contigo. É que nem tu chegar para um italiano, isso eu não sabia, eu fui jantar uma noite com italianos da Itália mesmo, e se tu falar em botar ketchup em pizza ou na massa, né? Cara, eles ficam indignados. Pra eles é uma coisa absurda aquilo ali. Né? Eles falam que o tomate já tá na massa, não tem que meter mais tomate no meio. Que nem o escocês, né? Se tu botar gelo no uísque, eles, nossas gerações tentou tirar a água, né? Exato, fica terrível, né, cara? E vamos ver se nos futuros a gente pode fazer até uma coisa relacionada à gastronomia, exato, né? Ou uma bebida destilada, uma coisinha. Destilada. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Rodolfo, né? Que a gente fez um podcast um tempo atrás, e ele veio da Irlanda, ele chegou da Irlanda e trouxe no podcast um vinho da Irlanda, um whisky da Irlanda. Cara, o whisky irlandês é o melhor whisky. Pra quem os escoceses e os irlandeses são muito bons. Eu nunca tinha tomado. Falam, né, que os escoceses são os precursores e os irlandeses são os que aperfeiçoaram. Né? Cara, que whisky bom, assim, ó. E claro, que eu não falou, sem gelo. Eu não tomo nada com gelo. Se me vir botar uma pedra de gelo, a não ser, claro, uma marula, uma coisa desse tipo aí, tu não vai tomar quente, né? Claro. Mas um whisky ali, até inclusive eu sou muito chato com a questão me fugiu a bebida agora, que tu bota o sal lá também, Tequila. Cara, eu não tomo tequila com sal e não tomo com gelo. Eu gosto que me sirvam e eu tomo ela do jeito que estão me servindo. Entendi. Diz que isso é uma blasfêmia, né? Pra quem toma tequila, mas... Essa é uma subjetividade tua, eu gosto de sentir o gosto da tequila, né? Eu não gosto que... Se eu sentir a pedra de gelo, eu já não tomo, né? Eu acho que vamos parar com esse assunto, senão a gente vai se entregar aqui. Nós vamos chegar na cachaça. Já acabamos de estar falando da cachaça, da graspa, de tudo que... Eu também quero agradecer, então, a oportunidade. E assim, eu não posso, né, deixar de ter falado esse assunto sem lembrar da minha mãe, né, que o nome dela é Vera Elizabeth Prola Farias. Eu acho que grande parte de Cruz Alta aqui foi aluno dela, né, ela foi professora na Unicruz, e ela sempre foi uma pessoa, ela sempre foi uma leitora, sabe? Eu me lembro da minha mãe sempre lendo muito, inclusive eu às vezes eu ficava chateado, sabe? Porque eu era criança e queria que ela estivesse me dando atenção, e eu me lembro que ela estava sempre lendo, né? Papirando muito, né? Então,
infelizmente, né, eu sou uma pessoa de pouca crença, mas a gente não sabe também, né, como é que é o mundo, eu não tenho essa certeza, mas te amo muito, né, ao meu pai também, a minha irmã, minha esposa, que são pessoas que me acompanham, a Daiane, minha esposa, minha irmã que é psicóloga, meu pai que está aposentado, que é um grande cientista, e acho que nós vamos trazer ele aqui para conversar também. Mas ele é formado em quê mesmo? Meu pai é formado em Química, mas então, pós-doutor em Química. Pra quem já assistiu Breaking Bad aí, ó, já dá uma baita... Exatamente, dá um pano pra manga, né? E cara, tô falando em Química agora, até o seu Pércio tá nos ouvindo, né, nos acompanhando. Eu sou do tempo que o Margarida Pardelhas aqui tinha um laboratório de Química. Ah, é? Isso, Santíssima também. É mesmo. Exato. Hoje diz que é tanta lei, tanta burocracia, porque no nosso tempo, claro, tinha umas paradas meio bizarras naquela época, eram uns fetos em vidro. Isso. Hoje, pelo que eu sei, não pode ter mais. Eu não sei também, se eu tô falando bobagem, alguém pode me corrigir. Mas, cara, aquilo era impressionante. Como aquilo... não essa questão dos fetos, obviamente, mas o fato de ter o contato com a química, não só na escrita, mas no presencial, era muito interessante. Fica aí o convite pro seu Pércio, então, né? Vim a gente bater um papo aí. E as demais pessoas aí, vamos chamar o Rossano, vamos chamar esses filósofos que eu citei anteriormente aqui, enfim. E a todas as pessoas que quiserem vir aqui conversar, né? E a gente vai criar aí um grande podcast daqui pra frente. Tá, exatamente. Fica esse convite aí, só mandar um alô para nós aqui e a gente marca o próximo podcast. Um grande abraço a todos vocês e a gente fica por aqui, né? Tomamos aqui um bom vinho, um bom amendoizinho. Eu passei comendo o tempo todo ouvindo o Pércio falar aqui, mas um bate-papo muito bacana. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Seguimos aí. Muito obrigado. E aqui, ó.